Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de estar estava silenciosa, pontuada apenas pelo tic-tac opressivo do relógio de parede. As gotas de chuva tamborilavam contra as imensas janelas da mansão, criando um ritmo quase hipnótico. Emily Whitmore, uma milionária renomada por seu império financeiro e vida meticulosamente orquestrada, estava sentada no sofá de couro branco, o rosto pálido, os olhos fixos no telefone que segurava como um talismã. Sua respiração era ofegante, cada som denunciando o pânico que ela tentava desesperadamente conter. Seu filho de 8 anos, Lucas, havia sofrido um grave acidente, e os médicos foram categóricos. Ele não sobreviveria sem um procedimento raro, extremamente caro e praticamente impossível. Um baque surdo ecoou na porta e Emily deu um pulo. Ela não esperava ninguém. O mordomo, ciente da tensão, não ousou dizer uma palavra. Então, um leve farfalhar quase imperceptível foi ouvido atrás dela. Uma figura emergiu das sombras do corredor. Um homem de traços simples, vestido modestamente com um olhar estranhamente penetrante. Ele caminhava calmamente, mas cada passo parecia preencher o cômodo com uma autoridade que era ao mesmo tempo silenciosa e inquietante. Senhora Whitmore, disse ele com uma voz suave, mas estranhamente firme. Posso salvar seu filho, mas há uma condição. Emily sentiu o coração parar. Suas mãos tremeram, sua mente se recusava a formular um pensamento coerente. Uma condição? Que condição? Gaguejou a voz quase inaudível, embargada pela emoção. O homem inclinou levemente a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, como se ele visse não apenas o presente, mas todo o passado e o futuro. Você sabe o que é perder alguém que ama. Mas para que seu filho sobreviva, você precisa me prometer algo, um compromisso que você nunca considerou. Emily sentiu a respiração falhar. Em sua vida, ela sempre conseguirá o que queria através de dinheiro, influência e poder. Mas desta vez, nenhuma riqueza, conexões ou ameaças seriam suficientes. O preço exigido era além de tudo que ela jamais imaginara. O silêncio se prolongou. A chuva intensificou-se, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. No fundo, Emily sabia que a decisão que tomaria nos próximos segundos poderia mudar sua vida, e a de seu filho, para sempre. Emily Whitmore nunca sentirá tanto medo. Ela estava de pé, com os dedos agarrados ao braço do sofá, enquanto o homem misterioso se aproximava lentamente. Ele não usava anel nem relógio, nenhum sinal exterior de riqueza ou poder. Mesmo assim, sua presença lançava uma sombra sinistra sobre o cômodo, como se o próprio tempo tivesse desacelerado ao seu redor. Quem é você? Perguntou Emily com a voz trêmula. Como? Como você pode salvar meu filho? O homem esboçou um leve sorriso, que pouco contribuiu para aquecer o ambiente, mas provocou um arrepio gélido. Meu nome é irrelevante para você. O que importa é a sua escolha. Lucas pode viver, mas isso exige um sacrifício que você jamais imaginou. Emily recuou instintivamente. Lembranças de sua vida perfeita passaram por sua mente. Festas glamorosas, contratos assinados em escritórios luxuosos. Os olhares de admiração daqueles que a consideravam inatingível. De repente, tudo pareceu vazio, insignificante, comparado à possível perda de seu filho. Uma condição. O quê? Ela murmurou com a garganta apertada. O homem sentou-se calmamente na beira do sofá em frente a ela, sem forçar qualquer contato. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que a deixava desconfortável. Você precisa confiar em mim, e concordar em me ajudar em uma missão, para a qual seu dinheiro, seu poder ou sua reputação não serão suficientes. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma missão? Para salvar seu filho, ela faria qualquer coisa, mesmo que ainda não entendesse. Mas uma parte dela, a parte que ela havia escondido atrás de muros de controle e certeza, estava preocupada. Ela sabia que por trás dessa promessa de vida espreitava um perigo que ela não conseguia mensurar. E se eu me recusar? Perguntou ela, tentando manter uma aparência de coragem. Então, o homem fez uma pausa, seu olhar tornando-se ainda mais intenso. Seu filho não terá a menor chance. O coração de Emily batia tão forte que ela achava que podia ouvir as veias pulsando. Seu mundo inteiro, sua vida inteira agora dependia dessa decisão. Seu instinto materno gritava para dizer sim imediatamente. Mas uma parte mais racional e cautelosa sussurrava para ela pensar bem, pois naqueles olhos ela via uma verdade aterradora. Não era apenas a vida do filho que estava em jogo, mas talvez a dela também. Ela respirou fundo. Muito bem, disse finalmente com a voz firme apesar do medo. Diga-me o que devo fazer. O homem assentiu lentamente. Muito bem.
Mas saiba disto, o que você está prestes a fazer pode mudar sua vida para sempre. E não haverá volta. A chuva continuava a cair, batendo com força no telhado como uma contagem regressiva inexorável. Emily compreendeu que, para salvar Lucas, teria que cruzar uma linha que jamais ousara cruzar. E o que descobriria além dessa linha seria mais aterrador, mais complexo e mais devastador do que qualquer coisa que jamais imaginara. Na manhã seguinte, Emily acordou com um aperto no peito. A noite fora curta, pontuada por pesadelos em que Lucas desaparecia para sempre, levado por uma mão invisível. Sua mente repetia incessantemente o homem misterioso, sua promessa e a condição que ele mencionara. Ela desceu até o vasto hall de sua casa, onde a luz cinzenta da aurora mal penetrava as pesadas cortinas. O telefone no console vibrou. O número era desconhecido. Ela hesitou, mas algo em seu instinto materno lhe dizia para atender. Emily Whitmore? A voz do outro lado da linha era a mesma do homem do dia anterior. Você está pronta. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pronta. Para que exatamente? Perguntou, tentando disfarçar o medo. Para entender a verdade. O homem era paciente, metódico. Não posso salvar seu filho diretamente. Ainda não. Há algo que você precisa fazer por mim, e para isso você precisa me seguir. Ela engoliu em seco, com a garganta seca. Siga-me. Para onde? Onde seu dinheiro, sua influência e suas proteções não lhe servirão de nada. Algumas horas depois, vestida com um casaco simples que jamais usaria em público, Emily dirigiu-se a um pequeno galpão abandonado nos arredores da cidade. Um lugar desconhecido até mesmo para seus motoristas. O homem a esperava ali, calmo, parado nas sombras. Ao redor deles, o vento frio farfalhava entre as folhas secas, acrescentando um eco inquietante ao encontro. Aqui, disse ele simplesmente, você descobrirá o verdadeiro significado do seu compromisso. Ele gesticulou em direção ao interior do hangar. Emily entrou e o que viu a deixou atordoada. Documentos, fotos e mapas estavam espalhados sobre uma grande mesa. Mas isso não era o mais impressionante. No centro havia uma pequena pasta com a foto de Lucas, acompanhada de anotações detalhadas sobre sua saúde e as pessoas que poderiam ajudá-lo ou prejudicá-lo. Veja bem, disse o homem, não posso salvá-lo sozinho, mas posso guiá-lo. E você, em troca, deve me ajudar a realizar algo perigoso. Emily sentiu as pernas fraquejarem. Perigoso? Perguntou ela. Sim, muito perigoso. E você nunca esteve preparada para isso. Mas se você se recusar, seu filho, a voz dela baixou. Ele vai morrer. Ela cerrou os punhos com o coração disparado. O medo e o amor por Lucas a impulsionavam, apesar da angústia. Muito bem, eu vou te ajudar, mas preciso saber exatamente o que você espera de mim. O homem assentiu. Primeiro, você precisa abrir mão das certezas. Sua riqueza, seus contatos, nada disso lhe será útil aqui. O que você está prestes a descobrir transcende a segurança do seu mundo. E cada escolha que você fizer poderá ser irreversível. Emily sentiu um terror arrepiante misturado com uma determinação feroz. Ela sabia que essa missão seria um teste à sua força, à sua coragem e talvez à sua moralidade. Mas por Lucas, ela estava pronta para cruzar essa linha. Conforme o hangar parecia se fechar sobre ela, Emily percebeu que sua vida havia mudado para sempre. E que não havia volta. O hangar ficou em silêncio depois que o homem terminou de falar. Emily estava de pé ao lado da mesa, com os olhos fixos na pasta de Lucas. Cada página parecia pulsar como um coração, cada anotação lembrando-a da urgência da situação. Ela havia concordado em ir com aquele estranho, mas agora precisava entender o que ele realmente queria dela. O homem se aproximou e colocou a mão no ombro de Emily não para intimidá-la, mas para chamar sua atenção. Emily, esta missão não é simples. O que vou lhe pedir vai além da sua zona de conforto, da sua moral e até mesmo das suas leis habituais. Você terá que se infiltrar em círculos que sempre considerou intocáveis, confrontar pessoas influentes e, às vezes, fazer escolhas que você jamais ousaria imaginar. Emily deu um passo para trás, sem fôlego. Confrontar pessoas influentes? Mas por que eu? Eu não sou. Você é rico, famoso e poderoso em seu mundo. Mas você nunca enfrentou o invisível. E o que vamos fazer, ninguém além de você pode fazer. Ela sentiu tontura. O homem falava como se ela estivesse prestes a embarcar numa jornada para um mundo completamente desconhecido, um mundo onde seu dinheiro e status seriam inúteis. Ela teria que abandonar sua bússola, sua segurança e até mesmo sua autoconfiança. E no entanto, em algum lugar profundo dentro dela, uma chama de determinação se acendia. O homem tirou um pequeno caderno do bolso e o colocou sobre a mesa. Abriu-o, revelando uma lista de nomes,
todos desconhecidos para Emily, mas cada um acompanhado de uma anotação detalhada sobre suas ações, segredos e influência. Essas são as pessoas que controlam eventos que podem colocar seu filho em perigo. Você terá que se aproximar delas, entender seus motivos e, às vezes, manipular situações para proteger Lucas. Emily sentiu o coração apertar. Ela jamais imaginara que um mundo tão complexo e perigoso existisse por trás das fachadas de riqueza e poder. Você quer que eu espione? Perguntou com a voz trêmula. Mais do que isso, respondeu o homem com um olhar intenso. Você terá que ser astuto, corajoso e estar preparado para tudo. Cada erro pode ser fatal. Mas se você tiver sucesso, Lucas viverá. Emily respirou fundo. Pensou em Lucas, em seu sorriso inocente, em seus olhos brilhantes cheios de confiança e amor. Ela sabia que não tinha escolha. Tudo bem, eu farei isso. O homem assentiu. Ótimo. Mas saiba disto, o que você está prestes a descobrir sobre essas pessoas, e sobre mim, mudará sua percepção do mundo. Você terá que escolher entre proteger seu filho e permanecer fiel aos seus princípios. E às vezes não haverá uma resposta certa. Emily sentiu um medo visceral percorrer seu corpo, mas o reprimiu. Por Lucas, ela iria até o fim. Certo. Mostre-me o que eu tenho que fazer. O homem esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível. Tudo começa esta noite. Preparem-se. O primeiro contato será delicado. E saibam disto, vocês não estão sozinhos. Mas o perigo é real, e cada decisão conta. Ao sair do hangar para se preparar, uma parte de Emily tremia ao pensar no que a aguardava. Mas outra parte, mais profunda, sabia que ela estava pronta para enfrentar o desconhecido. Porque, para salvar Lucas, ela estava disposta a cruzar todas as linhas. A noite já havia caído quando Emily saiu de sua casa, vestida com uma roupa simples e prática, escolhida para não chamar atenção. Seu coração batia forte no peito, cada passo ecoando pelas ruas desertas da cidade. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, talvez até ilegal, mas seu amor por Lucas a impulsionava. O homem misterioso a conduziu a um hotel discreto, com iluminação fraca e portas sem identificação. Este é o seu primeiro contato, explicou ele calmamente. Você deve abordá-lo com cautela. Demonstre interesse, mas nunca revele seu verdadeiro objetivo. E acima de tudo, observe tudo. Emily assentiu com a cabeça trêmula, mas resoluta. Sabia que o menor erro poderia ser custoso, não só para ela, mas também para Lucas. Respirou fundo e entrou no saguão do hotel. O ambiente era silencioso, quase inquietante, com sussurros distantes e o suave tilintar de copos atrás do balcão. Um homem a esperava num canto, sozinho, com as mãos entrelaçadas. Era elegante, autoconfiante, e seus olhos revelavam uma inteligência fria. Emily pressentiu imediatamente que ele não era uma pessoa comum. O homem misterioso lhe dissera que esse contato controlava algumas das informações que poderiam colocar Lucas em perigo, e que cada palavra, cada gesto, precisava ser calculado. Emily aproximou-se com o coração acelerado. Boa noite, disse ela com a voz firme apesar da ansiedade. Já ouvi falar de você. O homem olhou para ela, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Sério? E quem te contou sobre mim? Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que ele estava testando sua sinceridade e cautela. Digamos, um conhecido em comum. Ela manteve as palavras vagas, como o homem misterioso havia aconselhado. A conversa prosseguiu, cada frase um jogo sutil de perguntas e respostas. Emily precisava ouvir atentamente e memorizar cada detalhe e não demonstrar nenhuma emoção que pudesse trair suas intenções. Ela sentia a tensão aumentar a cada instante, consciente de que aquele primeiro contato determinaria o rumo de sua missão. Após o que pareceu uma eternidade, o homem fez um gesto de satisfação. Você é mais perspicaz do que eu pensava, disse ele. Mas pressinto que você está escondendo algo. Emily engoliu em seco, o medo e a determinação se misturando. Talvez. Mas às vezes esconder certas coisas é necessário para proteger aqueles que amamos. O homem sorriu levemente intrigado, mas sem revelar nada. Muito bem. Veremos se você é digno do que procura. Ao sair do hotel, a garoa fina da noite refrescou Emily, mas não diminuiu a tensão lancinante em sua mente. Ela sabia que aquele primeiro encontro era apenas o começo e que cada passo seguinte seria mais perigoso, mais complexo. Mas por Lucas, ela estava pronta para seguir em frente, mesmo na noite mais escura. Nos dias que se seguiram, Emily mergulhou na missão com uma intensidade que jamais imaginara possuir. Cada encontro, cada conversa era um teste. Ela precisava observar, escutar e, por vezes, manipular sutilmente, sem jamais trair seu verdadeiro objetivo.
Naquela noite, ela se viu em uma suntuosa mansão, uma das muitas propriedades pertencentes ao círculo de pessoas influentes que ela tinha a missão de monitorar. Os convidados eram elegantes, superficiais, rindo de coração em uma atmosfera de luxo e frivolidade. Mas Emily sabia que por trás daqueles sorrisos se escondiam segredos perigosos, decisões que poderiam colocar a segurança de Lucas em risco. Seu contato anterior a havia alertado: tenha cuidado. A verdade nem sempre é o que parece. Ao entrar na sala, um homem aproximou-se dela com uma pasta grossa na mão. Emily Whitmore? Perguntou ele, num tom que misturava curiosidade e suspeita. Ela assentiu com a cabeça, apertando levemente os dedos em volta da bolsa. Sim, pediram-me para cooperar. O homem a conduziu a uma sala mais isolada, onde documentos e fotografias revelavam transações financeiras duvidosas, alianças secretas e manipulações políticas. Emily sentiu um aperto no estômago. Essas pessoas por trás de sua fachada respeitável estavam tomando decisões que poderiam destruir vidas. E agora ela fazia parte desse jogo perigoso. Seu papel aqui é crucial, disse o homem. Você deve influenciar sutilmente certas escolhas, orientar certas decisões, sem jamais revelar quem você realmente é, entendeu? Emily assentiu com a cabeça, mas uma onda de culpa a invadiu. Ela sabia que suas ações poderiam prejudicar pessoas inocentes, mesmo que seu objetivo final fosse salvar Lucas. Estaria ela pronta para cruzar essa linha? Estaria ela pronta para manipular e trair para proteger uma pessoa, mesmo que isso significasse ferir outras? A tensão aumentou quando um convidado desconhecido entrou na sala e fez uma pergunta direta sobre Emily, forçando-a a improvisar uma resposta convincente. Cada palavra, cada gesto, tornou-se uma estratégia, um cálculo meticuloso para evitar levantar suspeitas. Ela sentia o peso de suas escolhas sobre os ombros, consciente de que o menor erro poderia ser catastrófico. Após o encontro, Emily saiu para o jardim iluminado pelo luar, com o coração acelerado. Ela desabou em um banco, tremendo. No que estou me transformando? Sussurrou. A missão, por mais nobre que tivesse parecido a princípio, estava começando a transformá-la, a testar seus limites morais e emocionais. Mas um pensamento persistente a tranquilizava e a motivava: Lucas. Por ele, ela continuaria. Cada decisão difícil, cada mentira ou manipulação, ela faria para vê-lo sorrir, para ouvir sua risada inocente, para garantir que ele vivesse. Enquanto a brisa noturna acariciava seu rosto, Emily compreendeu uma verdade inescapável. A missão não seria apenas um teste de coragem e astúcia. Seria um teste de sua humanidade. E cada escolha a aproximava um pouco mais do momento em que teria que decidir até onde estava disposta a ir para salvar seu filho. Na manhã seguinte, Emily acordou com uma sensação de peso no peito. Os acontecimentos do dia anterior, os segredos revelados e a consciência das escolhas que precisava fazer pesavam sobre ela como um fardo insuportável. Mas a imagem do rosto de Lucas, adormecido em sua memória, reacendeu sua determinação feroz. Ela precisava agir, e rápido. O homem misterioso já o esperava do lado de fora de sua casa, silencioso como de costume. Hoje, disse ele, você terá que tomar uma decisão que poderá colocar sua vida em perigo. Mas é necessário para garantir a segurança do seu filho. Emily sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. O que devo fazer? Perguntou, com a voz firme apesar do medo. Um dos seus contatos está influenciando eventos que podem ameaçar diretamente Lucas. Você precisa abordá-lo e obter informações cruciais. Mas para isso, você terá que arriscar ser descoberto. Ela engoliu em seco. Cada fibra do seu ser gritava para fugir, mas ela sabia que não podia. Tudo bem. Eu vou, disse ela finalmente, cerrando os punhos. O homem entregou-lhe um pequeno dispositivo eletrônico e um crachá falsificado. Com isso, você terá acesso a certas áreas, mas tenha cuidado. Um erro e você poderá perder tudo. Emily caminhou em direção ao prédio onde seu contato estava, cada passo ecoando na escadaria silenciosa. A tensão era palpável e sua respiração estava curta e ofegante. A cada porta que atravessava sentia o perigo iminente, mas prosseguia, guiada por seu amor por Lucas e sua determinação em não falhar. Finalmente, ela chegou ao escritório onde as informações estavam localizadas. O contato estava sozinho, concentrado em seus arquivos. Emily respirou fundo e entrou com um sorriso sereno no rosto, disfarçando a turbulência interior. Boa noite, disse ela suavemente. Pensei que poderíamos conversar sobre alguns assuntos. O homem ergueu o olhar, surpreso com a própria audácia. Quem é você de verdade? Perguntou, desconfiado. Emily sentiu a adrenalina subir. Cada segundo contava. Digamos que tenho um interesse pessoal em certas decisões.
e acho que poderíamos nos ajudar. O contato hesitou, mas algo no olhar de Emily, sua determinação, o persuadiu a baixar a guarda. Ela aproveitou o momento para reunir as informações necessárias, cada gesto calculado, cada palavra ponderada. Ao sair do escritório, Emily sentiu o coração disparar. Ela havia conseguido, mas a que custo? O medo de ser descoberta, a tensão do inesperado e o peso da responsabilidade começavam a esmagá-la. De volta à rua sob a garoa fina da noite, ela compreendeu uma coisa: a missão estava apenas começando. Cada escolha seria mais difícil, cada risco maior. Mas enquanto Lucas vivesse, ela continuaria, pronta para enfrentar o desconhecido e desafiar qualquer perigo que surgisse em seu caminho. Emily caminhava pelas ruas estreitas e desertas da cidade, com o arquivo bem guardado na bolsa. A chuva caía forte, batendo em seu rosto como se quisesse lembrá-la da precariedade de sua situação. Cada sombra parecia mais ameaçadora que a anterior, e ela sentia o peso da missão sobre os ombros como nunca antes. De repente, um ruído agudo atrás dela a fez virar-se bruscamente. Duas figuras emergiram das sombras, emoldurando a passagem. Seus rostos estavam mascarados, seus movimentos rápidos e determinados. Emily imediatamente percebeu que estava sendo seguida, talvez até mesmo traída. "Quem é você?" perguntou ela, tentando manter a voz firme apesar do pânico crescente. Os homens não responderam. Um deles deu um passo à frente e agarrou a bolsa de Emily com força. Ela se debateu, mas sua força sozinha não foi suficiente contra a superioridade numérica de seus agressores. A pasta caiu no chão e Emily sentiu o coração parar. Todas as informações que ela havia reunido, todos os contatos que havia conseguido, corriam o risco de se perder. Naquele exato momento, uma mão pousou no ombro de um dos homens. Um sibilo agudo ecoou, e os dois agressores recuaram instintivamente. O homem misterioso apareceu atrás dela, calmo e imponente como sempre. Com alguns movimentos precisos, ele neutralizou os atacantes, deixando Emily sem fôlego, mas ilesa. "Obrigada." Ela murmurou, ainda em choque, com o coração disparado. "Vocês precisam entender", disse ele com voz grave, "que este mundo em que vocês entraram é perigoso. Cada informação que vocês obtiverem, cada contato que fizerem, pode colocá-los em perigo." Emily balançou a cabeça, ainda tremendo. Eu sabia que seria perigoso, mas não tão perigoso assim." O homem assentiu lentamente. "Você ainda tem muito a aprender, e a parte mais difícil ainda está por vir." Ao saírem do beco, Emily percebeu algo crucial. Nesta missão, ela só poderia contar com sua vigilância e com o homem misterioso. Confiança, cautela e a capacidade de agir rapidamente seriam suas únicas armas para proteger Lucas. Pela primeira vez desde o início, o medo a dominou completamente. Mas ela sabia que não podia recuar. Cada perigo, cada risco, cada provação a aproximava de um único objetivo: salvar seu filho, custasse o que custasse. Sob a chuva torrencial, Emily endireitou-se, cerrando os dentes. Ela sabia que aquilo era apenas uma amostra do inferno que a aguardava. Mas estava pronta. Pronta para encarar o inesperado, pronta para encarar o pior, por Lucas. Nos dias que se seguiram, Emily trabalhou incansavelmente para reunir informações e antecipar os movimentos de seus perigosos contatos. Mas uma sensação incômoda a incomodava. Algo naquela missão não fazia sentido. Alguém em algum lugar sabia mais do que ela imaginava, e a ameaça a Lucas parecia estar se aproximando com uma intensidade alarmante. Certa tarde, enquanto retornava a um café discreto para analisar os documentos coletados, ela recebeu uma mensagem criptografada em seu celular. "Eu sei o que você está fazendo. Cuidado com aqueles em quem você confia." Emily sentiu um suor frio percorrer sua espinha. Quem poderia conhecê-la tão bem? E mais importante, quem estava traindo seu plano, colocando Lucas em perigo? Enquanto pensava, uma voz familiar a chamou por trás. "Emily!" Era sua assistente pessoal, Claire, que sempre a apoiara em sua vida diária e profissional. Emily sentiu alívio, mas um leve alerta se acendeu em sua mente. Claire parecia diferente, nervosa, quase hesitante. "Claire, você está bem?" perguntou Emily, tentando disfarçar a tensão. Claire desviou o olhar, mordendo o lábio. Eu não sei como te dizer isso, mas alguém me disse que Lucas está em perigo, e que qualquer coisa que você faça pode piorar as coisas." Emily sentiu um aperto no estômago. "Quem te disse isso?" Claire balançou a cabeça, sem conseguir responder. Emily de repente compreendeu a terrível verdade. Alguém em seu círculo íntimo havia traído a missão. Seus arquivos, seus contatos, cada movimento seu poderia estar sob vigilância. E pior ainda, Lucas poderia estar sendo diretamente ameaçado por causa dessa traição. "Claire", murmurou Emily com a voz trêmula, mas determinada.
Preciso saber, você está do lado deles? A assistente hesitou por um instante, depois baixou os olhos. Eu queria te ajudar, mas não tive escolha. O choque atingiu Emily como um raio. A pessoa em quem ela sempre confiara, aquela que conhecia cada detalhe de sua vida, acabará de comprometer a segurança de seu filho. Uma raiva gélida invadiu, mas ela reprimiu, sabendo que perder a compostura naquele momento poderia ser fatal. Escute com atenção, disse Emily, com a voz firme e gélida. Você só tem uma chance de consertar esse erro. Ajude-me a proteger Lucas. Caso contrário, farei tudo ao meu alcance para garantir que você nunca mais me traia. Claire assentiu com a cabeça, tremendo, mas aliviada por entender que ainda havia uma chance de redenção. Juntos, eles elaboraram um plano para obter as informações mais sensíveis e proteger Lucas de ameaças iminentes. Ao saírem do café sob uma garoa fina, Emily compreendeu algo crucial. A traição podia vir de qualquer lugar, até mesmo das pessoas mais próximas a ela. Mas ela também sabia que precisava continuar, que precisava estar mais vigilante do que nunca, porque cada segundo contava para salvar seu filho. E essa missão, pensou ela, tinha acabado de se tornar mortalmente perigosa. A tensão havia atingido o ápice. Emily sabia que o tempo estava se esgotando e que cada erro poderia ser fatal para Lucas. Após a traição de Claire, ela não tinha mais nenhuma margem de segurança. Cada movimento tinha que ser perfeito, cada decisão calculada ao milímetro. O homem misterioso a conduziu a um armazém abandonado nos arredores da cidade. Um local isolado onde ela deveria se encontrar com os principais responsáveis pelas ameaças contra Lucas. A noite estava escura, a chuva caía em aguaceiros torrenciais e o ar carregava o cheiro de terra úmida e metal frio. Cada passo em direção ao armazém era um teste de coragem. Lá dentro, várias figuras se destacavam na escuridão. Emily sentiu o coração afundar. Esses homens e mulheres poderosos e implacáveis controlavam informações que poderiam mudar a vida de milhões. E agora, indiretamente, detinham o destino de Lucas em suas mãos. Mantenha calma, murmurou o homem misterioso atrás dela. Observe, escute e esteja pronta para agir. Emily respirou fundo e entrou na sala. Todos os olhares se voltaram imediatamente para ela. Ela sentiu o peso dos olhares penetrantes em sua pele, mas manteve a compostura. Cada palavra, cada gesto tinha que ser medido, cada sorriso, cada silêncio calculado. Um homem deu um passo à frente, com uma expressão desafiadora no rosto. E você é? Perguntou ele em tom cortante. Emily respondeu com calma e confiança. Estou aqui para negociar. Por certos interesses, mas acima de tudo pela vida de alguém que você não conhece. Murmúrios percorreram a sala. O homem misterioso observava em silêncio, pronto para intervir. Emily prosseguiu, usando sua inteligência e astúcia para conduzir a conversa a seu favor, obter informações vitais e semear confusão entre seus inimigos. Mas o perigo era real e iminente. Em um dado momento, uma decisão rápida teve que ser tomada. Emily precisava escolher entre revelar uma parte crucial de sua identidade para proteger Lucas ou mantê-la em segredo e arriscar que seus inimigos agissem contra ele. Seu coração estava acelerado. No fim, ela escolheu a vida do filho. Com uma atitude ousada, revelou sutilmente seu papel, usando sua inteligência e carisma para desviar a atenção, conseguir o que queria e neutralizar o perigo iminente. Quando o confronto terminou, Emily estava exausta, encharcada de chuva e suor, mas viva. Ela havia enfrentado os inimigos mais poderosos, protegido seu filho e sobrevivido à provação. Mas sabia que não havia acabado. Cada vitória trazia consigo novos riscos, e a missão se tornava mais perigosa a cada instante. Ao sair do armazém, o homem misterioso colocou a mão em seu ombro. Você fez o que ninguém mais conseguiu. Mas prepare-se, a parte mais difícil ainda está por vir. Emily olhou para a chuva com um olhar resoluto. Ela sabia que por Lucas continuaria, mesmo que isso significasse desafiar a própria morte. Cada escolha, cada risco, cada sacrifício seriam necessários para salvar seu filho. E naquela noite fria e chuvosa, Emily compreendeu que nada jamais seria como antes. O vento uivava ao redor da casa, enquanto a chuva torrencial transformava as ruas em rios de lama. Emily sabia que o momento da verdade havia chegado. Cada provação, cada escolha arriscada, cada traição que enfrentará levará até aquele instante. Lucas dependia inteiramente dela, e a decisão final determinaria sua vida. O homem misterioso a esperava na sala de estar, calmo e imóvel. Seu olhar penetrante parecia ler cada pensamento de Emily, cada medo, cada dúvida. Emily, disse ele suavemente, mas com firmeza, tudo o que você fez até agora foi para se preparar para este momento. Agora, a condição final deve ser aceita.
Emily sentiu um arrepio gélido percorrer seu corpo. Qual é o problema? Perguntou ela com a voz trêmula, mas determinada. O homem se aproximou e pela primeira vez, olhou para ela com uma intensidade quase humana, bem diferente do mistério que a envolvia até então. Para salvar Lucas, você precisa me confiar uma parte da sua vida que nunca entregou a ninguém, seu comprometimento total. Não apenas sua coragem e inteligência, mas seu coração, suas decisões e sua confiança absoluta. Você terá que agir exatamente como eu mandar, mesmo que isso vá contra seus princípios. Emily compreendeu a gravidade das palavras dele. Tudo que ela havia construído, tudo o que pensava saber sobre si mesma, teria que ser deixado de lado. Mas por Lucas, ela estava disposta a tudo. Muito bem, disse ela, com voz firme. Confio em você. Farei o que for preciso para salvar meu filho. O homem esboçou um leve sorriso. Ótimo. Então prepare-se. Nas horas que se seguiram, Emily seguiu as instruções dele com meticulosa precisão. Cada gesto, cada palavra, cada decisão era crucial. Os obstáculos se multiplicavam, os inimigos estavam por toda parte e o perigo era constante. Mas o amor que sentia por Lucas lhe dava uma força sobre-humana. Finalmente, após um último e intenso confronto com aqueles que ameaçavam a vida de seu filho, o homem misterioso a levou até Lucas. A criança estava sã e salva, dormindo em sua cama, alheia ao perigo que pairava sobre ela. Emily o tomou nos braços, com os olhos marejados. Eu prometi que te salvaria, e cumpri, sussurrou ela com a voz embargada pela emoção. Ao se levantar, o homem misterioso olhou para ela. Você conseguiu, Emily. Mas saiba disto, o que você aprendeu, a coragem que demonstrou, nada jamais será como antes. Você mudou, e era exatamente para isso que esta missão servia. Emily então compreendeu a verdade. A condição não era apenas um teste para salvar Lucas, mas para revelar a força que ela possuía em seu íntimo. Ela havia enfrentado medo, traição, perigo e os dilemas morais mais extremos, e emergido mais forte, mais determinada, mais humana. Enquanto abraçava Lucas com força, Emily sabia que havia pago o preço máximo, mas que o amor e a coragem haviam triunfado. A chuva havia parado, a noite estava clareando, e pela primeira vez em semanas, ela sentiu a esperança renascer. Ela havia sobrevivido ao inimaginável. Ela havia salvado seu filho. E agora sabia que nenhum perigo, nenhum mistério, nenhuma provação jamais poderia quebrar a força de uma mãe determinada.